Olá, graça e paz. Vamos dar continuidade aí na nossa devocional, falando sobre o Evangelho de Mateus. Nós passamos a fazer o estudo do Evangelho de Mateus de forma um pouco mais resumida e de forma de uma devocional nos domingos à noite. Tá? Então, para você que de repente não pôde estar com a gente nesse domingo, nós iremos compartilhar aqui no grupo, né? E para quem foi, para relembrar. Então, vamos falar aí da Mateus capítulo 1, hoje. Então, o Novo Testamento inicia-se como o Antigo Testamento, com o livro de Gênesis, isto é, com o livro das origens. Nós vemos aí que lá no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, o capítulo 1 de Gênesis se inicia com a origem, né? A origem do universo, a criação aí dos animais, das plantas, da terra seca, enfim. O livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, abre o Novo Testamento também com a origem, né? A origem de Jesus Cristo, né? A sua árvore genealógica, né? Os seus descendentes, os seus ancestrais. Então o Evangelho de Mateus é aberto com a árvore genealógica de Cristo. Em grego, a expressão Biblos Genésios significa registro das origens. Lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, assim, o nascimento de Jesus assinala um novo começo, não apenas para Israel, mas para toda a raça humana. Então, Jesus ele veio cumprir a promessa, né, que todos seriam abençoados, a promessa que foi feita lá a Abraão. Então, o nascimento de Jesus, o cumprimento dessa promessa, não apenas refletiria para a nação de Israel, mas para toda a raça humana, né? Porque com o nascimento de Jesus, a graça, a salvação nos alcançou também. No Antigo Testamento, né, tratava-se aí do nascimento do primeiro Adão, só que um Adão aí que falhou, né, pecou, não conseguiu cumprir os propósitos de Deus, né? Primeiro Adão ele falhou. O Novo Testamento ele vai tratar do nascimento do segundo Adão, o Adão perfeito, Jesus Cristo, aquele que veio cumprir aí os propósitos de Deus. William Hendricken é um comentarista bíblico. Ele destaca o fato de que Mateus capítulo 1, versículo do 1 ao 17, nós deparamos com a genealogia descendente de Jesus, né? Ao passo que Lucas capítulo 3, verso 23 a 38, nos apresenta uma árvore genealógica ascendente. Nós temos 4 evangelhos, né? Apenas o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas que traça a genealogia de Jesus. Enquanto Mateus ele apresenta essa genealogia de forma descendente, né? Ou seja, Mateus começa com Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, e ele vem passando todas as gerações até chegar em Jesus. Lucas ele apresenta aí de forma diferente, né? Lucas ele começa apresentando aí José, e aí que era filho de Eli, que era filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, e ele vai descendo, né? Ele vai descendo, fazendo apresentando a genealogia de forma inversa. E interessante que Lucas ele não para em Abraão, né? Ele continua e ele chega até Adão, e resumindo aí, que falando que Adão que era filho de Deus, né? Então Lucas ele apresenta de forma diferente a genealogia de Cristo. Bom, por que Mateus ele já inicia o seu livro falando da genealogia de Jesus, né? Porque nós, relembrando que Mateus está escrevendo para os judeus, e os judeus eles davam grande importância a genealogias, né? Às árvores genealógicas. Os judeus eles atribuíam grande importância a esses registros, né, genealógicos. E esses registros eles eram guardados pelo Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie aí de alta corte aí, né, dos judeus, uma alta corte religiosa, né? Eles que decidiam ali questões religiosas, até mesmo questões políticas e outras questões do povo judeu.
Então era uma espécie de Vaticano, né? Trazendo para os nossos dias. Então essas árvores genealógicas aí do povo judeu eram guardadas no Sinédrio. E eles eram utilizados com o objetivo de manter a pureza e a descendência do povo. O Flávio Joséfo, né, um famoso historiador judeu, ele serviu aí na corte romana, ele inicia sua autobiografia com a listagem dos seus ancestrais, né, seus antecedentes aí. E de modo semelhante, Mateus inicia o evangelho também falando da linhagem de Jesus, né, da descendência de Jesus. D.A. Carson, outro comentarista bíblico, ele diz que no antigo Oriente Médio a genealogia servia largamente a diversas funções, tais como economia, tribal, política e doméstica. Né? Então estava muito associado aí à genealogia, né? A pessoa, de quem a pessoa era filho, neto, bisneto. Então era traçada aí toda a árvore genealógica da pessoa. Talvez essa não seria a melhor forma aí para se iniciar um evangelho se ele fosse endereçado para outro público, né? Para os gentios, por exemplo. Lembrando que os gentios são aqueles que não eram judeus. Porém, como Mateus está escrevendo especificamente para os judeus, e os judeus eles davam grande importância para a genealogia, Mateus então ele vai usar esse método para provar que Jesus Cristo ele não é uma figura isolada e não é um inovador, mas ele é alguém que foi prometido por Deus e em grandes profecias, né, abundantes profecias aí. Todo o Antigo Testamento ele aponta para Jesus Cristo, né, todos os livros aí dos profetas maiores e menores apontam para Jesus Cristo. Então Mateus com essa árvore genealógica ele está querendo provar que Jesus de fato era aquele que o povo judeu aí aguardava. Era de fato o Messias. Então o nascimento é o cumprimento, né? O nascimento de Jesus é o cumprimento das preciosas promessas que foram feitas ao seu povo no decorrer aí de toda a história. A profecia envolve uma verdade gloriosa. Qual verdade é essa? Que o universo é regido por um plano eterno de Deus e que ele trabalha eficazmente na história para que esse plano ordenado jamais seja frustrado, mas que se cumpra assim como ele determinou. Então nós vemos que desde a criação do universo, né, quando Adão e Eva, né, pecam e toda a natureza, né, a natureza humana, a natureza de uma forma geral é corrompida, Deus coloca em ação o seu plano de redenção, o seu plano de salvação. Em todo o decorrer da história, esse plano, né, ele vem sob as mãos de Deus, né? Deus ele vem conduzindo todo esse plano e nada sai do controle das suas mãos. Nos mostra que todo o universo, né, está regido sobre as mãos de Deus. A nossa vida está regida sobre as mãos de Deus, né? E a sua promessa se cumpriu em Jesus e a sua promessa irá se cumprir quando Jesus retornar e vir buscar o seu povo. Bom, o Evangelho de Mateus ele é dividido em duas partes, né? Nós já falamos, vamos relembrar. Né? O primeiro capítulo de Mateus é dividido em duas partes. Né? Do versículo 1 ao 17, ele trata aí a linhagem humana de Jesus, e do versículo 18 até o 25, ele vai traçar a linhagem divina de Jesus. Matthew Henry, outro comentarista bíblico, né, ele afirma que o Antigo Testamento, né, ele começa com o livro da criação do mundo, lá em Gênesis, certo? E a sua glória que seja assim. Mas a glória do Novo Testamento é começar com a genealogia daquele que criou o mundo. O clímax da obra de Deus em favor da humanidade através dos séculos é Jesus Cristo. Então Jesus é o ápice aí da obra de Deus, né? O clímax da obra de Deus. Carlos Oswaldo, né, outro comentarista, ele diz que dessa forma Jesus Cristo é apresentado como o judeu por excelência, pois além de ser descendente de Abraão com os direitos, as promessas da aliança abraâmica, é também descendente de Davi, com os direitos às promessas da aliança davídica. E é claro que Jesus não era um mero herdeiro judeu das promessas abraâmicas. Ele cumpriria a promessa feita a Abraão. E qual foi a promessa feita a Abraão? Né? Que através da descendência de Abraão, todos os povos da terra
seriam abençoados. E nós vemos que Jesus é descendente de Abraão, e através dele, né, da sua graça, do seu amor, todos são abençoados, todos são alcançados. Né? E a promessa feita a Davi, né, que o reino de Davi jamais teria fim. Né? E Jesus também, como descendente direto de Davi, o seu reino não tem fim. Ele é rei para todos sempre. Então Jesus Cristo, né, o ungido de Deus, o Messias, ele é o mais alto de todos os reis, ele é o mais sacerdotal de todos os sacerdotes, assim como o mais inspirado e inspirador entre todos que alguma vez foram profetas de Deus. Então a profecia do Antigo Testamento afirmavam que o Messias nasceria de uma mulher, conforme Gênesis 3,15, que ele seria da descendência de Abraão, conforme Gênesis 22,18, da tribo de Judá, conforme Gênesis 49,10, e da família de Davi, conforme 2 Samuel 7, 12 e 13. Então Jesus é o cumprimento de todas essas profecias. Tá? Então, por hoje nós vamos ficar aqui na linhagem humana do rei Jesus, Mateus 1, de 1 a 17. Deus nos abençoe e até a próxima.